tudo bem? Eu sou Alice Follman, do Estudo da Mente. Estou trazendo hoje para você que me acompanha a conversa que eu tive com Frederico Thompson numa entrevista informal. Frederico é filósofo quântico e atua também atendendo casos de depressão. Além dele mostrar como a filosofia quântica vê o comportamento humano, ele também vai nos contar como ele reagiu quando um cliente surtou no meio de uma sessão de terapia. Nos acompanhe e no final você deixa aqui o seu comentário. E quero, antes de passar a entrevista para você, te informar que a gravação foi feita ao vivo e online. E por isso há algumas interferências na fala e na imagem. Mas o conteúdo é muito rico e aproveitem. Então, a depressão se tornou assim, um assunto muito importante, devido a muitas pessoas estarem em estado depressivo. E, segundo as pesquisas, já é um estado bem alarmante. E sabendo ainda que a maioria das pessoas ainda não foram diagnosticadas. Elas sofrem de depressão e ainda não buscam ajuda. Então, eu penso que com o nosso trabalho, nós podemos disseminar mais essa forma da pessoa se sentir mais aberta, mais livre, aceitar a situação que se encontra, para ela ter essa coragem de buscar ajuda, né? E nós, através do nosso conhecimento, transmitir conhecimento para essas pessoas, empoderar as pessoas, dar força para as pessoas, para elas buscar ajuda e dizer para elas que existe solução sim, né? Desde que ela busca. Então, nesse sentido, a gente quer estar desenvolvendo esse trabalho, né? Em proporcionar para as pessoas qualidade de vida. Então, esse é o meu objetivo, de transmitir conhecimento, de fazer com que as pessoas também conquistem sucesso nas mais diversas dimensões da vida delas, né? Desde financeiro, de espiritual, intelectual, profissional, lazer, relações, enfim, todas as dimensões, né? Então, esse assunto realmente se tornou importante. Então, eu gostaria que você colocasse aqui para nós sobre o seu trabalho. Você é um filósofo e você criou aí uma certa filosofia sua, dizendo como filosofia quântica, devido aos seus estudos, né? Então, eu gostaria que você colocasse então, um pouco sobre o seu trabalho que você vem desenvolvendo. Alice, a filosofia quântica, ela é uma parte da psicologia quântica que na verdade, que eu peguei ela para justamente se adequa mais ao meu estilo de visão e de tipo de ajuda que eu ofereço, né? Quando você fala de física quântica e os conhecimentos da física quântica, eles têm 70 anos, 250 anos. Ele é recente frente à história da humanidade, mas ele vem sendo observado. A física quântica é muito revolucionária. Ela fala que certas coisas são absolutamente diferentes do que a gente imaginava. E, com o passar do tempo, quer dizer, a parte da filosofia, da onde eu tirei, veio de uma psicóloga quântica, que é a Dana Zohar. Ela é física quântica, na verdade, e o marido é psicólogo. E eles conversando sobre como funciona a realidade e como funciona a psique, eles percebem que casa. Que alguns conceitos da psique humana já vêm da própria realidade e funcionam desse jeito. E o homem se insere nessa realidade através da sua psique, em como ele funciona. E a filosofia quântica é pegar como funciona o átomo e perceber, pensando, quais são as relações que a gente estabelece com essa nova maneira de ver uma coisa que a gente sempre, na verdade, viu, mas não entendeu que era assim que funcionava, né? Quando a gente fala de depressão, o meu histórico referente à depressão, desde a época em que eu participei de uma instituição religiosa, onde comecei meus estudos de filosofia e me aprofundei neles, eu vivi num ambiente em que de 10 pessoas do grupo, 6 tinham depressão.
E ninguém percebia que aquilo estava relacionado com uma crença que não deixava a pessoa ser mais solta, era muito rígida. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, e o cara não deixava ser e ele ia baixando. A depressão, na verdade, se você olha para a parte realizadora dela, ela é uma pausa que a pessoa dá na sua própria vida para ver o que precisa fluir, o que está paralisado. A depressão é uma paralisação. E a questão é que, assim, conforme eu falo no exemplo do gato do Schrödinger, a paralisação em si ela não é boa nem má. O depressivo, ele entende a paralisação como má. E não necessariamente é. E para sair da depressão não é de um pulo. Nada na vida é um pulo, na verdade. Se vier uma coisa muito grande para sair, não sai. Ele volta para o estado, né? Então, a pessoa, na verdade, ninguém sai da depressão. Simplesmente para de olhar para a coisa como sendo uma coisa depressiva. E você não sai de uma vez. Você vai aos poucos vendo o que você de fato quer. O que você de fato quer demora uma maratona, não um sprint, como diz o Érico Rocha. É uma caminhada, é uma maratona que começa com você caminhando todos os dias, não começa com você saindo daqui até Campinas a pé, entendeu? Ou de São Paulo até Campinas, né? Caso, né, a pessoa de repente não sabe onde eu estou, qual é o meu ponto de partida. Né? Mas não é, putz, eu preciso ser um atleta, estou pesando 96 quilos, quero pesar 80, então agora eu vou daqui até Campinas correndo, eu morro! Entendeu? E o depressivo, ele saiu de São Paulo, ele está no meio do caminho entre São Paulo e Campinas, não vê nenhum posto perto e olha para o lado e fala, estou perdido. Não sei mais o que eu faço. Cara, você não sabe o que você faz? Pensa onde tem o próximo posto para você parar. Não vai pensar em chegar logo em Campinas. Né? Essa é a questão. Então, eu tenho desenvolvido um trabalho com pessoas que sofreram depressão, pessoas que tiveram um surto depressivo no meio da sessão. Eu tomei um susto, na verdade. Mas tendo convivido com pessoas, entendendo a filosofia da coisa, eu tive como direcionar a pessoa para calma. Calma, quer dizer, às vezes a pessoa, assim, eu explico muito sobre espaço no local. Eu acho que na nossa vida, a gente revisita fases da nossa infância, adolescência, juventude, idade adulta e a velhice várias vezes. E a pessoa, ela meio que revisita uma parte do passado dela em que ela não tinha, de repente, o contato com o pai, em que o pai não estava presente. E foi o caso, né? Quando você fala, putz, seu marido acha que ele está com medo, a pessoa, como assim? E começa a passar mal. Ela tem a noção de que o masculino, que vem antes do pai, ele é homem, antes do marido, ele é homem. E no cérebro, ele é masculino, e o masculino é como funciona a realidade, masculino e feminino, partícula e onda, dentro da filosofia quântica. Ela começa a ter a percepção de que aquele masculino não vai agregar para ela, porque ela é feita de masculino e feminino, e que a parte masculina dela está à parte, mas é uma impressão. É uma impressão. E como que eu fiz para ajudar a pessoa a sair do surto depressivo? Eu cheguei para lá, levanta daí, vamos caminhar. Primeira coisa, não fica, já quebra o ambiente, já colocou em outro lugar, já começou a dar uma esparecida. Enquanto a gente ia caminhando, dando a volta no quarteirão, para você ter uma ideia, foi tudo improvisado, eu fui falando, então, você entende, né, que seu pai estava lá, mas ele não entendia isso, não entendia aquilo. E depois dessa sessão, a gente começou a abrir esse que era o caso dessa pessoa. Essa era uma mulher de 30 anos, entendeu? E ainda ela estava grávida, quer dizer, grávida de um menino, pensa como a pessoa precisava daquele masculino, quer dizer, você entra na questão de que a pessoa trai para si aquilo que ela precisa. Ela precisa lidar com o masculino, ela vai ter um filho homem. Putz, mas de repente ela queria uma mulher, mas entendeu? Mas não é o que às vezes a realidade traz o que você precisa, não o que você quer, por assim dizer. E aí você tem que lidar com isso. Então lidei com isso. Peguei a pessoa, fui, falei, e depois dessa sessão a gente foi durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, lidando com esse assunto, mas com calma. E você senta com a pessoa, fala, olha, tá tudo bem, e vai devagarzinho, falando como se fosse, né, uma coisa de cada vez, não tem problema, com carinho, com atenção, a pessoa vai entendendo e aos poucos vai assimilando. Ela tende a repetir padrões, né? Sim. E como que a pessoa identifica esses padrões e como que ela faz para superar, sair desses padrões para uma qualidade de vida, para uma saúde plena? Primeiro passo sem o qual não dá, é se olhar com carinho. Eu tenho o direito de errar. Eu tenho o direito de ter entrado na depressão.
Tem alguma coisa em mim que quer vir para a tona. E é que nem um carro de Fórmula 1. O cara tá... Até na última corrida teve essa prova. O cara não quis parar no box, o pneu estourou. Você tem que parar para trocar o pneu. Não adianta falar, eu tô parado. Mas você tem que trocar o pneu. Sabe? Primeiro é se olhar com carinho. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu tenho o direito de precisar disso. Eu tenho o direito de precisar daquilo. Tem uma outra pessoa, por exemplo, que é um caso muito bacana, que ele teve depressão, das pessoas que eu atendi, um homem advogado, né, uma pessoa que tem um bom nível, ele tinha uma questão com dinheiro. Ele não sabia, mas ele tinha, eu vou cobrar dessa pessoa, meu Deus, como que eu vou cobrar dessa pessoa? Eu falava, você não tem que primeiro pensar na dor só que você tinha com o dinheiro. Primeiro, o que você quer? Você quer comprar uma roupa? Então compra uma roupa que cabe no seu orçamento, mas se dá esse direito. Se trata com carinho. O que você quer? Isso? Ele foi começando a crescer nisso, ele percebeu o motivo dentro da família dele que causava esse atrito com o dinheiro, que era o pai, tinha uma situação com a mãe, enfim, mas ele entendeu uma coisa que não estava ali presente, mas ele sacou desse jeito. E lidando com carinho, ele comprou aqui, foi se soltando, foi percebendo que assim, eu quero estar numa posição bem melhor. Só que eu falei, tá ok, quem você vai entender agora, nesse momento, que vai te dar um pouco para você depois ir crescendo. Aí, não, agora faz sentido. Né? E quando ele foi entendendo isso, as coisas começaram a acontecer. De repente, ele saiu do lugar que era um emprego, estava super desesperado, mas ele começou a se tratar mais com o cara, ele comprou um carro. Depois que ele comprou um carro, apareceu um cliente que deu uma solução para ele. E não resolve a vida dele, mas já anda, entendeu? E aí ele vai atrás dos passo 2. E é devagar, não adianta querer sair correndo atrás do melhor carro do mundo. Mas eu já falei para ele, que legal que você comprou esse carro, agora você vai ter 2 carros se você quiser. Mas para isso, que é um objetivo grande, você coloca ele lá na frente e vai querendo cuidar cada vez de mais pessoas, de maior jeito, para você aos poucos ir saindo. Ele saiu, deprimido ele não está. Melhor de vida também não, mas ele está no processo. O melhor que você tem que oferecer para uma pessoa deprimida é o processo, não é o resultado final. O processo vai ajudar a pessoa. O resultado final, às vezes, atrapalha. Às vezes ele te dá medo, né? Como que eu saio da depressão? Não pensa na depressão, não adianta você pensar em depressão. Depressão é como que um vazio, é uma coisa que não te realiza. E como que, Frederico, você descreve uma pessoa depressiva? Como que você descreve uma pessoa depressiva? Como que eu descrevo? E como que você vê ela? Pessoa depressiva é alguém que não deu a chance de errar ou de acertar. Ele não pode errar, ele não pode fazer nada. E ele também não pode, se ele acertar muito, ele não sabe como é que ele vai fazer. Então, em primeiro lugar, tem que se dar a chance de ser o que for. Eu sei, assim, eu não estou falando, eu estudei até os efeitos, eu já até tinha uma época que eu trabalhava por uma incrível sincronicidade na assessoria de imprensa, não é filosofia quântica, mas de uma empresa que fazia remédio para depressão, então eu vi alguns casos. Eu sei que o estado agudo dela, você perde cabelo, você fica derrubado, mas não interessa, a resposta é sempre a mesma, a saída é sempre a mesma. Não adianta querer sair de uma vez. Se o estado está muito mais agudo, para mim, o tanto do agudo que é a complexidade da situação é o tanto que aquela pessoa não se deu o direito de acertar nem de errar. É isso. Porque quando a pessoa entende que ela está nesse estado agudo, porque ela não se deu muito dinheiro, ela tem que respeitar o tanto que foi difícil para ela lidar com determinadas X situações. Se ela não entende, se ela não se dá essa oportunidade, ela vai ficar lá parada. O corpo trava. Acabou. Você não vai me olhar para mim? Não, tá, travou. Mas a parada, não existe nenhuma grande realização que não começou numa parada. E o universo começou como? Não começou não tinha um espaço, de repente ele se criou? De repente, né, você discute como que ele se criou, mas no começo tinha um espaço, e ninguém nega que existe esse espaço. Ele faz parte da criação. A gente acha que o espaço, que o vazio, ele é um vazio absoluto que não vai te trazer nada. Mas isso é a sua visão sobre aquele espaço. O espaço está ali, olha o espaço. Ok. E dentro do teu trabalho, dentro da tua expertise, Frederico, existe uma técnica ou um método específico que a pessoa consegue
ou que você proporciona para a pessoa que ela consegue sair desse estado depressivo? Geralmente, eu faço meio que em forma assim, como que um questionário. Mas é uma coisa que, geralmente, com acompanhamento, ele funciona melhor. Mas é um questionário de, sei lá... eu acho engraçado que na filosofia quântica, você meio que... Você não só atrai a situação, você personifica as situações dentro de você. E eu tenho um sistema que ele é meio assim... Ele parece uma grande bobagem, mas ele não é. Eu chego para uma pessoa e falo assim, qual é o filme da sua vida? Esse. Qual é o último que você viu? Esse. Qual é o que você, sei lá, mais gostaria de ver com outras pessoas? Esse. Dentro de cada filme tem um personagem que é exatamente o que ele está vivendo. Porque você atrai... O seu cérebro não sabe a diferença de ficção e realidade. Então, você atrai para você o filme que você precisa ver para viver a emoção que você precisa ver para sair desse estado. E através dos filmes, você chega para a pessoa, olha, isso mostra que você está assim, assim, assado. Ah, mas eu acho isso, não interessa o que você acha. Isso aqui está dizendo que você está traindo isso para você. Não é verdade? Aí a pessoa pensa e acha. E se encontra. E depois ela vai saindo aos poucos. Entendeu? Mas assim, isso é um dos exemplos, tá? É uma ferramenta. Tem várias. Se a gente falar, filme, eu não gosto de filme, nunca assisto. Tá, qual música? Eu não gosto de música, qual livro? Ah, esse. Ok. Ah, não vejo música, não vejo filme, não faço nada. Por isso você está deprimido. Você não se dá, em primeiro lugar, você não se dá o direito de gostar de nada. Antes até de, né? Por quê? Então, aí você... Não tem música, não tem nada. Quais fatos? Esses e esses e esses fatos. Aí você encontra a pessoa. É igual. É igual. A quantidade de energia que você gasta prestando atenção em alguma coisa é exatamente o que você... o seu movimento interno de realização. É igual. Já teve gente que falou, não sei. Vou dar um exemplo, tá? Não era uma pessoa depressiva, mas uma pessoa cética quanto a isso. Filme, bobagem, não sei. Qual o último filme que você viu? Qual o filme que você mais gosta? Velozes e Furiosos. Falei, então, você é que nem o cara que era o careca, que era assim. Não. Então você era que nem outro ali. Não. Aí eu falei... Em primeiro lugar, eu tava, né? Ok. Qual é o filme? Qual dos 7 é o que você viu? É o 2. O 2 não tem nenhum desses 2 personagens, por isso que eu não tinha acertado. Ela falou, já saquei. Você é o japonês que é meio que do mal. Você está insatisfeito com o seu trabalho, você sabe que você é bom e você quer fazer alguma coisa melhor. Nossa, é isso mesmo, tal. Quer dizer, completo cético de tudo, o cara se encontrou nisso. Por quê? Porque está dentro dele. E se o filme é uma personificação disso, toda a lógica está ali bonitinha para a pessoa entender. O depressivo não se dá o direito de se olhar. De saber qual é o que ele gosta. Primeiro passo, saiba. Aceita. Aceita que dói menos. E qual é o conselho, Frederico, que você dá, uma dica para a pessoa que está nos ouvindo? Saiba o que você quer. De verdade. Ok? Se não existissem esses problemas que te tiram o que você quer, se não existissem as vivências que tiram o que você quer, defina o que você de fato quer. O que você quer? Eu fui fazer um processo de coach, eu recomendo coach, psicólogo, filosofia, para mim, ela encaixa nisso. E a pessoa falou, o que você gostaria de fazer de verdade? Eu estava, na época, trabalhando com uma empresa de suplemento, com imóveis, de cara. Eu falei, nossa, eu quero escrever um livro sobre filosofia quântica. Depois eu parei para pensar, eu falei, caramba, por que eu não comecei ainda? Porque, raios, por que eu não fiz nada disso ainda? E eu não escrevi ele ainda, mas eu estou falando sobre filosofia quântica, ele é um processo do meu livro. Então, o meu sonho, que é escrever, ele é uma parte do meu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Tem gente que teve, de repente, um tempo super turbulento no relacionamento, e de repente descobriu que dentro do relacionamento nasceu o propósito que era, de repente, cozinhar. E nasceu ali, só que por que a pessoa não identifica isso como bom? Porque tem um monte de coisa que ela considerou negativa, que ela qualificou para baixo, não é positiva nem negativa, é uma coisa que estava rendendo de uma maneira diferente. Várias coisas estavam diferentes, mas o propósito estava ali. Qual é o seu propósito? O que você gosta? Sem senão, sem se não existisse possibilidade nenhuma, porque na verdade a vida é uma questão de como você vivencia suas emoções. E se as suas emoções estão para baixo, os obstáculos aparecem depois que você já nasceu, colocou os obstáculos dentro de você. Então, o que você quer? Qual é o seu propósito? E qual é o próximo passo? Se o seu próximo passo não é gigante, tá errado.
Se ele é médio, tá errado. Ele tem que ser fácil, ele tem que fazer entre hoje, amanhã e depois. Entendeu? Ah, meu próximo passo, eu queria ser artista, né? Putz, queria vender um quadro. Cara, você vender um quadrinho de 15 reais, você vendeu um quadro. É o seu propósito. A primeira vez que eu fiz uma sessão de filosofia quântica, eu ganhei 50 reais pela sessão. Tem gente que paga 1.000 hoje em dia, mas eu tirei foto dos 50 reais. Porque era filosofia quântica. Entendeu? Putz, a filosofia, a pessoa veio, funcionou, a pessoa saiu super abalada. Hoje em dia eu teria ido, de repente, mais leve, mas não interessa, já tinha começado. Falei um monte de coisa do pai, da mãe, a pessoa quase entrou em pane. Mas ela entendeu. Mas não entrou em pane desesperada, quis se jogar pela janela. Não, ela entendeu tudo e organizou. Né? Então isso, né? Define o que você quer, se permita errar, perceba o seu propósito. E eu quero também dizer para as pessoas que estão nos assistindo que comentem ou façam suas perguntas se tiverem dúvidas em relação àquilo que o Frederico proporcionou para nós, né? E que também acompanhem o nosso site e o nosso Facebook, O Estudo da Mente. E até mais. Tchau. E a você, Frederico, um grande abraço. Outro para você, Ok. Obrigada.